Olá, eu sou a professora Adriane Lenhard. Eu sou professora de patologia para o curso de medicina no campus CPTL, de Três Lagoas, da UFMS. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre saúde dos ossos e o risco de fratura. Nossa aula vai estar estruturada nessa divisão de, primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre o que é o sistema esquelético, depois um pouquinho da importância do cálcio e da vitamina D na saúde dos ossos. Vamos diferenciar o que é osteopenia de osteoporose. Aprender um pouquinho sobre o exame que é feito para avaliar esses dois quadros, que é a chamada densitometria óssea, e avaliar um pouquinho do risco aí do que são fraturas e por que os idosos estão em risco aumentado, às vezes, de ter algumas fraturas e as possíveis consequências. Então, primeiramente, sistema esquelético, todo sistema orgânico, ele é um conjunto de órgãos e estruturas que trabalham com uma finalidade específica. No caso, o sistema esquelético é um conjunto de ossos, cartilagens, ligamentos, que são as conexões aí que permitem reforçar as articulações, reforçar essas conexões entre os ossos, e os tecidos conectivos. Então, quando a gente está pensando em sistema esquelético, a gente está pensando nas articulações, que são as conexões entre os dois ossos, dois ou mais ossos, e os ossos em si. Pensando em função dos ossos, os mais básicos, o que a gente sempre lembra é sustentar, manter o corpo em pé, manter o corpo estabilizado e principalmente servir de suporte para músculos e permitir movimento. Então, os ossos são os pontos de ancoragem da parte muscular e esse movimento de contração, de redução do tamanho de um músculo é o que faz puxar um osso em direção ao outro, é um movimento de alavanca que, quando então o músculo encurta, aquele osso se movimenta. Isso em decorrência desse conjunto dos ossos, das articulações e aí dos músculos, Esse é o mais óbvio de todos, para que serve o sistema esquelético. Mas a gente também tem que lembrar que esses ossos servem para proteção. A cavidade craniana contém o que a gente conhece como cérebro, o nosso encéfalo. Ele precisa estar protegido porque ele tem o órgão mais vital de todos, o que controla todo o nosso organismo. E ele tem uma estrutura óssea específica que é muito resistente. Então é difícil fraturar um osso do crânio, Precisa ter uma energia importante para fazer esse dano. As vértebras protegem também a medula espinal, que também faz parte do sistema nervoso, que é aquele material que passa entre as vértebras, bem ao centro delas, entre os arcos. As costelas estão protegendo dentro do tórax o coração e os pulmões. Os pulmões, se forem perfurados, a gente não consegue respirar, O coração, se ele parar, não bombeia sangue, a gente também não consegue sobreviver. E por último, os dois ossos do quadril e do sacro e cóccix montando a pelve. A pelve ainda tem um processo de proteção um pouco menor, mas protege os órgãos que estão envolvidos aí, que estão dentro dessa região. Uma função menos pensada, muitas vezes, quando a gente fala de sistema esquelético, é a produção de células sanguíneas. E o termo técnico seria hematopoiese, Produzir as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas. Dentro dos ossos, a gente tem medula, Quando a gente cozinha uma sopa em casa, vai fazer sopa com músculo, aí você compra aquele corte que é a coxa do animal e tem um osso que está cortado longitudinalmente, Fica meio redondinho assim, tem um furo no centro. Esse local mais oco que tem no osso, Tem a parte que é bem dura, que é o osso compacto, e essa parte mais centralizada está preenchida de células. Então, ou elas são células que são reserva para manter a produção das células que estão no seu sangue, que a gente chama de medula óssea vermelha, ou ela tem medula óssea amarela, que é gordura, que é o que está na maior parte dos ossos. E é o que dá o sabor para a sua sopa quando você faz o uso desse corte, Você cozinha, primeiro quando você compra, você vê que parece ter uma gelatina, E aí depois que você cozinha, isso se desfaz na sopa, deixa ela gordurosa, bem saborosa. Esse é o tutano, é medula óssea amarela, reserva de energia para o nosso corpo, Nós também fazemos desse jeito. E, consequentemente, então a gente faz armazenamento de gordura nos ossos. Então, a gente tem uma reserva, não só aquilo que a gente tem abaixo da pele e, infelizmente, também entre órgãos abdominais, a gente tem gordura aí dentro dos ossos,
Um outro papel bem importante, que daí tem uma relação muito importante com a nossa aula de hoje, é esse armazenamento de cálcio e fósforo, né, de minerais. Cálcio e fósforo se combinam num formato chamado de cristais de hidroxiapatita. E isso confere a rigidez do corpo, a rigidez do osso, né? Eu preciso ter esse depósito desses cristais para o osso ser rígido, para ele ser firme. E ele aguentar os processos normais de trabalho do osso, né? Eu falei para vocês que ele funciona como um processo de alavanca, quando o músculo encurta e movimenta um osso. Então, eu preciso com que o osso também seja denso. Existem doenças que estão ligadas diretamente a esse depósito de minerais, que a gente chama de osteomalácia, e nas crianças de raquitismo. Então, aqui é o osso deixar de ser duro, ele passa a ser mole. Não é o quadro de osteopenia e osteoporose, que no caso desse envelhecer e da gente perder massa, a gente está perdendo o tecido como um todo. As células vão se desfazendo, vão morrendo e a gente vai perdendo o tecido como um todo. É como se eu tivesse, era para ter 1 quilo de osso e eu tenho 800 gramas, né? Eu tenho redução de volume como um todo. Esses minerais são importantes também porque eles participam de outras atividades dentro do nosso organismo. Então, o fato da gente ter essa reserva é que mantém principalmente o balanço do cálcio, porque eu preciso desse item para o músculo que faz movimentos, né? O músculo esquelético fazer contração, para o músculo do coração conseguir bater, para o cérebro, né? Para o sistema nervoso conseguir mandar os sinais elétricos. Então, essa molécula, o cálcio, ela é importante para tudo isso. E aí o nosso corpo consegue ajustar essas concentrações de uma forma muito fina. É uma faixa pequena de ação e usa então, se não tem disponível já da alimentação circulando, vai começar a consumir do próprio osso para fazer esse balanço ser sempre estável, essa concentração ser sempre estável. Então, isso também é uma coisa importante relacionada à nutrição. Quando a gente pensa no cálcio, e a gente fala de fontes de cálcio da dieta, fontes externas, então ali eu acabei de falar que os ossos, nossos próprios ossos, são fontes internas de cálcio, né? Mas quando a gente está pensando da dieta, em justamente a necessidade da gente tem de repor esse cálcio, a primeira coisa que vem à mente sempre é leite e derivados. Mas não é só isso. A gente tem muito mais do que isso causando, permitindo essa ingesta adequada. Primeiro, o que é muito recomendado são as folhas verdes. Então, aqui está exemplificado espinafre, o agrião, entra a rúcula, aqui temos o brócolis também. Então, vegetais verdes escuros têm concentrações elevadas de cálcio, a ponto de muitas vezes ter concentração mais elevada do que os laticínios. Então, o mais clássico, o leite de qualquer origem, né? O leite materno da mãe quando amamenta o nenê, ou leite de vaca que a gente consome, o leite de cabra, qualquer um que seja, tem concentrações de cálcio. Só que essa quantidade no leite puro acaba sendo diluída, porque o leite tem gordura, tem água, muita água. Então, conforme a gente concentra o leite, extrai essa água e transforma em outros produtos, a concentração de cálcio por massa aumenta, né? A densidade do cálcio aumenta. Então, quando a gente consome iogurte, costuma ter mais cálcio, ou os queijos. E uma outra coisa é que pode ser adicionado também, né? Existe suplementação. Leite suplementado com ainda mais cálcio do que naturalmente já teria. Outra fonte é a soja, tem é, cálcio e, consequentemente, o queijo tofu, né, que é o queijo japonês, feito a partir da soja, tem uma concentração boa de cálcio. Grãos como um todo, então sementes, a gente tem grão de bico aqui, o gergelim, farelos como farelo de aveia, mas também a gente tem principalmente na chia. A chia é uma grande fonte de cálcio. Então, nesses itens que a gente nem considera como fontes tradicionais, a gente nem lembra delas, tem muito cálcio também. Sardinha também é algo que tem bastante cálcio, mas não é tão consumido no Brasil. E pode ser a própria sardinha em lata. Outro item importante do balanço do cálcio vai ser a vitamina D. A vitamina D, a gente classicamente sabe que ela deriva de se expor ao sol, e isso é verdadeiro, tá?
Então, o nome técnico seria calcitriol, ou a forma mais ativa é a 1,25 de hidroxivitamina D. E ela é obtida basicamente da gente se expor ao sol, porque aí o colesterol que existe naturalmente no nosso organismo é convertido pela radiação ultravioleta a moléculas de vitamina D. Tem todo um processo, primeiro na pele, em fígado, em rins, até que ela se torna molécula ativa. Mas a gente consegue obter vitamina D também da dieta. Leite fortificado, então o leite naturalmente não tem vitamina D, mas ele é adicionado a vitamina D a muitos compostos, como uma forma de suplementar mesmo. Ou consumir suplementos, consumir cápsulas, comprimidos de vitamina D. Ela é lipossolúvel, então muitas vezes ela é uma cápsula gelatinosa, né? Nos cereais existe um pouco, nos ovos, nos peixes de água salgada e no fígado. Mas se a gente avalia, a quantidade que a gente produz a partir do sol é muitíssimo maior. Se expor a poucos minutos por dia já faz você produzir quantidades de vitamina D adequadas. O único problema é que a gente hoje já sabe que se expor à radiação ultravioleta favorece o surgimento de cânceres de pele. Então aqui é a balança do se eu me exponho ao sol, eu tenho vitamina D, mas eu aumento meu risco de ter câncer. Então hoje a recomendação principal é tentar, ou a partir da dieta, ou principalmente suplementar com doses de vitamina D. Isso para todo adulto. Pensando no Brasil, a gente está em qualquer uma das regiões, mesmo ao sul, em que tem um pouco menos de radiação solar, a gente não está nos extremos. Então, só o cotidiano de entrar no carro, caminhar até o mercado, fazer esse dia a dia, não sentar lá e ficar tomando sol, né, para se bronzear. Só essas exposições costumam ser suficientes para a gente ter concentrações adequadas. Então, quando a gente dosa a vitamina D no laboratório, ele vai dizer se você está normal, se está suficiente, se está adequado, né? Aí, ou ele é insuficiente, então ele está abaixo do que ele deveria para manter o seu corpo 100%, e aí a deficiência que é um real problema. Mas é difícil no Brasil isso por causa dessa nossa exposição contínua ao sol. Pensando então na vitamina D, o efeito final dela é relacionado diretamente ao aumento do cálcio e do fósforo no sangue. Ele atua no intestino, ele atua no rim, ele faz esse equilíbrio. Então, pensando principalmente na parte do cálcio e ossos que nos interessa, lá no intestino, ele faz aumentar a absorção. Ele favorece com que a molécula do cálcio atravesse as células do intestino e caia no sangue, né? E esteja disponível para a gente usar no osso. No osso, ele vai facilitar, de novo, aquele remodelamento do osso para manter a concentração de cálcio constante na corrente sanguínea. Nos rins, ele reabsorve fosfato, né? Então, ele também faz esse equilíbrio. O cálcio e o fosfato sempre se conversam, as concentrações, né? Porque eu preciso formar hidroxiapatita, cristais de hidroxiapatita, que é cálcio e fósforo, né? Então, a vitamina D acaba influenciando outras coisas não relacionadas diretamente à saúde do osso, mas controlar o quanto o coração cresce, né, a hipertrofia cardíaca, regular a pressão e remodelamento dos vasos sanguíneos, ativa a resposta imune, né, faz as células do nosso sistema de defesa funcionarem de forma adequada, trabalha favorecendo os antioxidantes, que é o que ajuda a manter as células saudáveis, manter esse funcionamento celular como um todo e também regula o sistema nervoso central, né, os nossos neurônios funcionando de forma adequada. Então, a vitamina D e o cálcio trabalham juntos na saúde dos ossos. Quando falta vitamina D, então aqui num quesito de deficiência, o nosso problema é que se falta cálcio, ou melhor, se falta vitamina D na dieta, vai faltar cálcio e vai faltar, consequentemente, saúde para o osso. Isso porque, na ausência da vitamina D, a gente passa a absorver menos cálcio e fosfato no intestino. Aí o cálcio diminui na corrente sanguínea e, consequentemente, outra glândula, essas bolinhas aqui, que são as paratireoides, que ficam junto da tireoide que está no pescoço, passam a ser estimuladas, porque elas ficam monitorando a concentração de cálcio. Quando ela faz isso, ela vai secretar, vai estimular a secreção de fosfatase alcalina, que é uma enzima necessária para fazer uma leve corrosão nos ossos
e manter o osso, né, a concentração de cálcio no sangue adequada, na base de consumir osso, tá? E outro efeito que o paratormônio faz, que é o hormônio secretado por essas glândulas, é estimular a excreção urinária de fosfato. E aí gera o que a gente chama de hipofosfatemia. Ter pouco fosfato e ter algum cálcio não faz hidroxiapatita, e daí o osso começa a desmineralizar. Ele vai deixar de ser firme, rígido, né? E ao longo do tempo isso pode trazer consequências. Isso aqui é mais comum, hipovitaminose D, é mais comum em pessoas que fizeram tratamento para o intestino, né? Que encurtaram o intestino, mas e não conseguem absorver a vitamina D do suplemento de forma adequada, ou não tomam o suplemento e deveriam tomar. Então, isso aqui não é algo que acontece corriqueiramente. Mas desgastar o osso, sim. Então, naturalmente, a gente tem desgaste dos ossos ao envelhecer. Um osso normal aqui está representado como se fosse um favo de mel. Se a gente olha aquele osso que eu falei lá de quando a gente cozinha músculo, né? A gente compra músculo no mercado e olha a parte de dentro, você vê que parece ter uma rede, parece uma teia de aranha bem intrincada, né? Esse formato tridimensional é de propósito, aquilo ali é o osso esponjoso e ele é feito para fisicamente resistir às pressões que são exercidas no osso e também servem de espaços para o depósito de células, que eu falei antes, a medula óssea vermelha ou medula óssea amarela. Então, quando está tudo saudável, essas partes todas têm densidades, estruturas, tamanhos adequados. Então, são feixes de parte rígida, que são aqueles cristais, com um monte de células vivas. O nosso osso é muito vivo. Tem três tipos de células, a gente chama de osteócito, osteoblasto e osteoclasto. O osteócito é a célula padrão, produz a matriz óssea. O osteoblasto se divide, forma os osteócitos e mantém essas células em quantidade adequada. E o osteoclasto destrói o osso, mas de uma forma esperada, né? Desde que da forma saudável. A gente espera que ele tenha esse papel. É um equilíbrio da ação entre todos eles que mantém o osso saudável. Então, conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo densidade óssea. Essas estruturas vão se tornando mais finas. Já naturalmente, quando a gente envelhece, a gente perde células como um todo, não é só a pele que vai ficando mais flácida, com rugas. Todo o nosso corpo vai tendo uma reposição de células abaixo do que é na juventude e na idade adulta. E aí, com isso, o osso envelhece, perdendo tecido. Isso a gente vai chamar de osteopenia, uma redução dessa massa, né? Uma redução dentro de uma faixa que eu explico lá na densidade óssea, lá na densitometria. Daí o que que acontece? Esse quadro aqui, esse momento em que o osso já começou a ficar mais frágil, não tem sintoma. Esse osso não dói nessa situação, ele não incha, não gera febre. Quando a gente sente dor no sistema esquelético, geralmente é articular. É a artrite reumatoide, é a osteoartrite de joelho, de quadril. Então, são dores nos pontos de conexão entre os ossos, não no osso em si. E aí, se lá no ponto de conexão começou a dar problema, sim, vai destruir osso também. E aí eu tenho dor porque eu destruí o osso, né? O osso está destruído, está com falha, né? Nesse caso aqui, eu estou perdendo a massa de forma silenciosa por muito tempo, até um ponto em que fica frágil assim, né? A intensidade desses favos, dessas redes, diminui muito, porque as células morreram, aí também entra o balanço do cálcio, e eu vou perder isso. Então, as pessoas, muitas pessoas, descobrem que estão na osteoporose, que têm osteoporose, quando já tem uma fratura. Isso é muito perigoso, porque ter uma fratura, por essa falha de qualidade de osso, vamos dizer assim, é muito perigoso. É muito fator de risco para ter outras fraturas. Significa que o osso já está bem frágil, né? Quando que a gente tem o pico de massa óssea? Não, então, assim, durante o nosso desenvolvimento, a gente vai chegar a uma certa idade em que a gente tem o máximo de osso possível, de tecido ósseo formado, que é na idade adulta, em torno de 30 anos, né? Então, aqui é o pico de massa óssea, tanto para mulheres, que é esse azul mais escuro, quanto para homens, que é esse azul mais claro. Homens sempre terão massa óssea maior do que as mulheres, tá? Por quê?
Vejam que aqui, até a puberdade, meninos e meninas têm a mesma densidade óssea. A partir do momento em que os hormônios sexuais passam a agir, a testosterona dos homens faz com que eles tenham mais massa muscular. Naturalmente, se eu pegar duas pessoas de 70 quilos, com a mesma altura e a mesma aparência física, e colocar lá numa balança de bioimpedância, aquela que diz quanto osso, quanta massa magra, massa gorda e quanta água tem, ele vai falar para mim que esse homem de 80 quilos tem mais músculo e mais osso do que uma mulher de 80 quilos, ou de 70, que seja, tendo o mesmo peso e mesma altura, tá? Por quê? A testosterona do homem faz mais estímulo para os músculos esqueléticos fazerem hipertrofia. E se eu tenho o músculo maior, o osso precisa resistir. Então imagina que você tem um galho que até certo ponto é fino, e daí você amarra ele numa corda e você puxa. Se eu tiver um osso que seja fino e que não tenha uma quantidade adequada de resistência, quando eu puxar, esse graveto vai quebrar, não é? E eu não posso deixar ele quebrar. Então, o fato do homem desenvolver essa cordinha é o músculo, tá? O homem, como desenvolve mais músculo, o osso vai respondendo a essa tração exercida pelo próprio músculo e desenvolve mais massa, porque ele tem que resistir a essa força que o músculo exerce. E, consequentemente, homens têm massa óssea maior do que as mulheres. Vejam que as mulheres não só sofrem não, né? Tem menor massa magra, mas a gente tem um ponto importante que é a menopausa. E a partir desse momento a gente tem muita dificuldade, ou melhor, aumentam os problemas para perder massa óssea, tá? Então, o que determina a melhor quantidade, o pico, a parte maior quantidade de tecido que você pode desenvolver, primeiro, são fatores genéticos, né? Então, o quanto funcionam as suas células para fazer esse processo, o equilíbrio do cálcio, tem muito fator, muita coisa envolvida na genética. A nutrição está muito importante nisso, que é uma ingestão adequada de cálcio e vitamina D, principalmente desde a primeira infância, na adolescência, na idade adulta, né? E a manutenção dessas concentrações ao longo da vida. Então, a gente pode precisar suplementar cálcio, principalmente as mulheres depois que chegam na menopausa. Mas a gente também pode usar a vitamina D para favorecer a absorção de cálcio. Tem menos efeito colateral usar a vitamina D do que o cálcio. E existem alguns medicamentos, os fármacos bifosfonados, que eles reduzem a atividade das células que destroem os ossos para captar cálcio, que são os osteoclastos. Então, ele reduz a atividade delas e faz elas morrerem, que é essa apoptose, que é uma morte programada. E dessa forma, essas células não desgastam, não consomem os ossos na mesma quantidade, tá? Então, muitas vezes pode ser utilizado para manter essa densidade óssea. No caso da identificação de osteopenia, já a osteoporose, muitas vezes se faz uso desse medicamento. Mas o que favorece muito ter densidade óssea é a atividade física. Osso forte é um osso que está respondendo a estímulo. Então, se eu pratico atividade física, entenda-se, musculação e atividades de impacto, então minimamente caminhada, isso favorece com que o osso tenha que responder a esses impactos, a esse aumento de carga, de ficar erguendo peso. E aí ele passa a desenvolver mais, depositar mais minerais e produzir mais células, produzir mais massa e manter essa massa óssea. Então, por isso que é importantíssimo fazer musculação a vida inteira. Pode ser chato? É chato, mas a gente precisa fazer. Musculação e uma atividade de impacto. Atividades sem impacto, como natação e hidroginástica, são excelentes, mas infelizmente não ajudam na massa óssea nem na massa muscular, né? Então precisa ter impacto. Outros exercícios, por exemplo, o Pilates é muito interessante porque também dá para fazer força física, dá para fazer hipertrofia, mas principalmente ajuda no envelhecer e na prevenção de quedas pela melhora do equilíbrio, né? Por ajudar com o equilíbrio. Tai Chi Chuan e outros exercícios que focam em equilíbrio são importantes. Então, por que que a gente desenvolve osteoporose? Então, está lá uma pessoa que já na melhor idade, mas ela vai diminuindo de tamanho até ficar até curvada, né? Porque esses ossos estão sendo consumidos.
E esta osteoporose, existe uma estimativa de que 40% das mulheres tenham. Então é muito, porque isso aumenta o nosso risco de fratura. O tenso de ser mulher é que a gente tem o processo chamado de menopausa, né? Que eu já expliquei ali no outro gráfico. Quando a mulher deixa de ter ciclos, né, ovulatórios e a gente muda o balanço de hormônios, diminui o estrógeno. E esse efeito de diminuir estrógeno afeta a proliferação celular, né, a manutenção dessas células proliferando uma determinada taxa. A gente passa a estar num processo que a gente chama de inflamação sistêmica, né? Citocinas, moléculas que sinalizam inflamação aparecem mais. E aí também as células que estão envolvidas em consumir o osso passam a ter mais receptores, expressar na sua superfície mais fechaduras para ligantes que dizem destrói o osso. E por isso, inclusive, isso aqui é um alvo também de tratamento da osteoporose. Um tratamento bem caro, que é o denosumab, um anticorpo monoclonal que age no ligante de Rank, né? Esse é um anti-Rank-L. Bloqueia essa ativação dessas células, né? E esses osteoclastos, então, passam a ser mais ativos. O osteoclasto é o osso, a célula que degrada o osso. Infelizmente, isso é esperado para a menopausa. Por isso que a gente precisa agir onde a gente consegue, que é na nutrição e na atividade física. No envelhecer, isso para homens e mulheres, então, se você observa, os homens também têm queda de densidade óssea. Primeiro, quando a gente envelhece, as células trabalham menos. E as nossas células de reserva de osso trabalham menos também, se dividem menos. Então, a gente não consegue repor na taxa que precisa. O outro problema é que, individualmente, a célula que produz matriz óssea, que mantém o osso, trabalha menos. Né? O osteoblasto começa a trabalhar menos, sintetizar menos matriz. Também é um problema. Outra coisa que acontece, os fatores de crescimento que deveriam estimular essas células também reduzem, porque eles são produzidos por outras células que também estão reduzindo de atividade. E por último, aí uma coisa que a gente consegue ainda ter um controle sobre o envelhecimento é a intensidade da atividade física. A gente cansa mais fácil, porque o nosso organismo trabalha com uma menor potência. E aí, como a gente cansa mais fácil, a gente acaba fazendo menos atividade física, só que isso é prejudicial para a gente também. Então, o somatório disso, o somatório do envelhecer e do caso das mulheres, a menopausa, é o que leva ao desenvolvimento da osteoporose. Então, dá uma olhada isso aqui, ó. Isso aqui é o corpo vertebral. O osso da vértebra tem uma parte mais gordinha, mais larga, e é essa parte aqui que foi cortada ao meio. Então, a gente está olhando dentro e a gente consegue perceber como ela é uma área bem... Parece uma bucha vegetal, né? Parece uma esponja. Isso aqui é osso esponjoso dentro do corpo da vértebra. Então, o normal é ele ter essa altura e esse formato. Isso aqui é uma vértebra lombar. Olha o tamanho que ficou essa vértebra. É a mesma vértebra, só que de uma pessoa com osteoporose. Então, como essas células, tudo vai morrendo e a gente permaneceu ativa, vai fazendo o que a gente chama de fraturas de compressão de uma vértebra sobre a outra. Isso vai sendo consumido, vai se perdendo essas trabéculas aqui, né? E o osso vai se tornando cada vez mais frágil. Isso não está acontecendo só aqui na vértebra, né? Isso aqui indica para gente, por exemplo, a cifose, né? Ou ficar curvo, né? Curcunda com o envelhecer, deriva muito disso. Por isso a necessidade de exercícios para fortalecer a coluna e manter-se ereto, cuidar da postura. Esse processo dos ossos diminuírem está acontecendo no corpo inteiro. E isso que é a osteoporose. Poros maiores, né? Aquela estrutura que deveria estar assim, com furinhos, está com furos gigantes, está com espaços muito maiores e esse osso, então, reduz de tamanho. O exame que a gente faz para avaliar a densidade óssea é a densitometria óssea. Em algum momento da vida, a maioria dos médicos vai pedir, então ele faz uma medição, ele é um exame não invasivo, ele usa uma pequena dose de radiação, então ele é muito seguro, em que é feito esse aparelho, vai tirar uma radiografia mesmo da coluna lombar, né, da parte baixa da coluna, e do fêmur na conexão com o quadril. E aí ele vai gerar um gráfico, ele vai
ler, ele vai, de acordo com o quanto fica escuro ou claro a imagem, ele sabe a densidade do osso, a quantidade de massa que tem nesse osso. E aí ele vai jogar o paciente, né, o pontinho do paciente, que é esses quadradinhos aqui, ó, numa comparação entre o pico de massa óssea de todo mundo que serviu para um estudo. Vou voltar no gráfico. Ou melhor, pensa naquele gráfico anterior. Aquele gráfico azulzinho que eu mostrei, falei da mulher e do homem, é o pico de massa óssea para cada idade. Então a gente sabe que o esperado para cada idade é aquela quantidade de osso. E aí joga no gráfico. Essa pessoa aqui, ó, tá na parte amarela. Então a linha, o ponto médio, a média para idades, aqui a gente vai vendo que vai aumentando os anos da pessoa, né? Então é esperado que a média da idade de todo mundo até uns 40, 50 anos está aqui. E depois a gente começa a perder, para uma mulher, né? A gente começa a perder massa óssea esperada, e aí depois de um certo tempo isso aqui se torna mais estável. Mas a gente tem que tentar ficar no verdinho. A gente tem que trabalhar para permanecer sempre no verdinho. Se eu tiver no amarelo, eu estou na osteopenia. Então a gente considera que isso aqui está 1 a 2,5 desvio padrão da média. Então está nessa faixa aqui, dentro do amarelo. Se essa mesma pessoa que estava com 60 e poucos anos tivesse uma densidade óssea aqui, ó, no vermelho, ela estaria com problema. Estaria em osteoporose. Aqui embaixo, a outra área, que é a do osso do quadril, essa pessoa está um pouquinho melhor. A densidade óssea dela está acima da média e está no verdinho. Então, ela está ok. Está dentro do esperado de massa óssea para a idade. Né? Então, a partir desse exame é que a gente classifica como osteopenia, se eu tenho uma redução leve, vamos dizer assim, mas se essa redução for mais intensa, aí a gente está no quadro de osteoporose. E aí o risco está muito mais elevado. Quem que está mais vulnerável? Então, primeiro, idade e gênero, né? Envelhecer, então acima dos 60 anos, e as mulheres, a partir da menopausa, já tem uma queda de densidade muito importante. Então, mulheres idosas são as pessoas em maior risco. Fatores genéticos, um histórico familiar de que os seus pais, né, principalmente a pai e mãe, tiveram fraturas, em especial de quadril, é um fator de risco importante. Então, precisa ser feito o acompanhamento. Histórico pessoal, ter sofrido uma fratura depois dos 40 anos, a gente espera que quem frature osso é quem se aventura mais. Então, é criança, jovem, né? Por acidentes, por traumas, não por quedas simples. Né? Então, acima dos 40 anos e por queda, fator de risco. Algumas pessoas usam medicamentos que diminuem ainda mais a velocidade das células. Então, a gente tem, normalmente já o envelhecer diminui a atividade das células, e se você toma corticoides, ele é como se fosse um freio para tudo, para o organismo todo. Trata a doença que você está tratando, por exemplo, a artrite reumatoide, vai ter que tomar. Mas, ao mesmo tempo, também reduz a atividade dos osteócitos, dos osteoblastos. E aí eu preciso ficar mais atento nesses pacientes que fazem esse uso prolongado, tá? Estilo de vida: fumar, ser sedentário e principalmente consumo excessivo de álcool levam a isso. Quando a gente toma álcool, a gente tem aquela leve, né, aquela alegria que o povo busca no álcool, aquele sentir-se mais molinho, e isso favorece o risco de quedas. Se num adulto normal isso já acontece, imagina num idoso que é mais sensível ao álcool e que já começa a ter problemas de equilíbrio. E saúde geral. Baixo peso corporal, uma pessoa que está muito magrinha, tem menos músculo. Se tem menos músculo, tem menos densidade óssea, tá? Desnutrição, então falha de alimentação mesmo, ou a artrite reumatoide também, que a gente começa a tentar não fazer impactos naquele membro e etc. E isso vai desfavorecer o osso, porque ele precisa trabalhar para ele ter massa adequada. Então, qual que é o problema das fraturas em idosos? A gente tem dois tipos. Fratura comum acontece quando tem um impacto, um acidente. Então, ele está mostrando uma queda de altura, né? Uma queda de escada, uma queda de sacada, um atropelamento, né? Então, você teve muita energia implicada no local do trauma que gera essa quebra. Então, por isso a gente chama isso aqui de fratura direta, ou melhor, fratura traumática. Ela pode ser direta, que é onde bateu e deu o problema, ou uma fratura indireta. Por exemplo, você
correndo ou andando de moto, caiu, ou de bicicleta, caiu, apoiou com a mão e a fratura foi na clavícula. Não quebrou na mão, não quebrou no punho, mas quebrou na clavícula, né? O problema do idoso está na fratura por fragilidade, também conhecido como fratura de baixa energia. Então, situações corriqueiras que num adulto não faria isso, ou numa criança não faria uma fratura, fazem. Tropeçar num tapete, tropeçar num buraco na rua e cair, ou levantar da cama e cair, né? Uma queda que a gente chama de própria altura, você estar em pé e cair. Esse tipo de queda não era para fraturar nada, né? E se a pessoa já tem um enfraquecimento do osso, isso acontece. O mais extremo é movimentos simples, por exemplo, levantar da cama e fraturar. É possível? É. Na osteoporose é. Então, o ato de ficar em pé e às vezes girar o membro assim na hora de caminhar já faz torção no osso que gera quebra, que gera fratura. E é uma fratura gravíssima, né? Fratura de quadril, fratura de fêmur. Qualquer outra pancada mais leve que normalmente não faria nada, levar à fratura. Então, aqui neste caso, não é a força da queda, não é a força, a energia exercida que faz a fratura, mas sim o fato do osso estar frágil é que fratura, que quebra. Então, cerca de 90% das fraturas de quadril em idosos são por essas quedas simples, ou em casa, ou mesmo na rua. Tá? Isso é perigosíssimo. Então, as zonas de perigo são a coluna vertebral, faz aqueles microachatamentos daquela imagem que eu mostrei anteriormente, vai perder a altura, vai mudar a postura, vai fazer curvatura. A fratura de quadril é a mais grave de todas, né? Porque precisa fazer cirurgia, vai fazer cirurgia, e isso induz imobilidade, vai ter que ficar de cama, muita fisioterapia, vai ter que andar de cadeira de roda um tempo, muito provavelmente de bengala por um bom tempo. E as fraturas de punho e ombro por estar mais suscetível, né? De cair, apoiar a mão e aí quebrar punho, ou as áreas de clavícula e etc, né? Por se proteger na queda. Quando a gente fratura um osso, é igual quando a gente corta a pele, tem que cicatrizar, né? Então, num primeiro momento, esse processo todo de cicatrizar a gente chama de consolidação. Quando a gente fratura um osso, o osso é vivo, tem muito vaso sanguíneo. Ó. Tem esses risquinhos aqui são os vasos, são as artérias ali dentro e veias. E aí isso faz um hematoma, sangramento. Um hematoma dentro da fratura, esses pedaços de ossos ficam ali, e aí o nosso corpo vai cicatrizar. Ele vai primeiro formar um molde de cartilagem, que vai unir esses pedaços quebrados, vão vir células que vão limpar essa área, vão remover esses restos de células mortas. E a parte mais externa do osso tem células de reserva, ó, essa trilha aqui, ó, que parece uma escama. Essas células osteoprogenitoras, né, que são as células de reserva do periósteo, vão se multiplicar e fazer uma primeira pelezinha, não é isso, né? Uma primeira camada de fechamento. Ao longo do tempo, essa cartilagem, que era azulzinho, ó, vai sendo substituída por tecido ósseo mesmo, e depois, no final das contas, isso volta a ter um formato de osso mesmo. Então, a gente faz um calo interno, né? Faz um calo externo, e aí, no final das contas, o osso consolidou. Esse osso está adequado. Sempre vai ficar uma marquinha, no raio-x a gente consegue ver, mas o osso volta a ter a forma normal. Isso acontece muito bem em pessoas mais jovens, porque a proliferação de células funciona bem. Conforme a gente envelhece, essa proliferação é bem mais difícil, é bem mais lenta. Então, a recuperação de uma fratura no idoso é mais difícil. E dependendo do tipo do acidente, a necessidade da cirurgia, pino, parafuso, etc., é uma recuperação mais difícil. Então, por que a gente tem que levar isso a sério? Primeiro, a presença de dor crônica no local fraturado, né? Tem que ficar muito tempo de repouso, vai perder massa magra, vai ter que fazer fisioterapia, né? Cirurgias que envolvem riscos, né? Tem risco de embolia, tem risco de infecção da cicatriz. A pessoa pode ter depressão por conta disso, né?
Vai perder mobilidade, mesmo que recupere, às vezes não consegue recuperar 100% e pode precisar de forma permanente de apoios, ou andador, ou bengala, né? Cadeira de rodas. E isso começa a ameaçar a independência do idoso, né? A necessidade de que tem que ter alguém para ajudar a levantar, para sair, não só de forma temporária, mas às vezes de forma permanente. E isso vai reduzindo a qualidade de vida do idoso. A presença de uma única fratura dobra o risco de ter mais uma fratura dentro de um ano, porque se sabe que se teve essa fratura é porque o osso está fragilizado. Então é um grande alerta, é um efeito dominó. Teve uma fratura, tem risco de ter outra. E a recuperação é complexa. Então por isso a gente tem que trabalhar prevenindo. A gente fala que a gente tem que reforçar esse alicerce. Os nossos ossos é igual um alicerce de casa. Se ele for bem feito, bem estruturado, a casa fica em pé. Se ele perde estrutura, a casa começa a ruir, né? Então, primeira coisa, a nutrição adequada, que a gente já conversou, as fontes de cálcio da alimentação. Precisamos de proteína para produzir músculos e ter densidade óssea adequada. Se expor ao sol para produzir vitamina D de forma adequada. Ou suplementar cálcio ou suplementar vitamina D conforme recomendação médica. Manter-se em movimento constante. Fazer então exercício de resistência como a musculação e atividades para equilíbrio, o pilates, mesmo caminhar num ritmo um pouquinho mais acelerado, né, para favorecer isso. Manter a casa segura, evitar acidentes é muito importante. A gente adora decorar a casa e pôr tapete e tal, mas não se deve fazer isso. Casa de idoso não tem tapete, nem no chuveiro. Vai tomar banho de chinelo, né? Não usar calçado solto. Senhorinhas não devem usar sapatilhas, rasteirinhas. A gente tem que aprender a se cuidar. Ah, mas eu não acho bonito ficar usando tênis. Compra um tênis que você acha bonitinho. Não precisa ser um tênis esportivo, mas use algo bem preso aos pés. Ah, mas eu não gosto de tênis de jeito nenhum. Então usa sandália, que seja com fivela, que fique presa. Não use nada solto, porque isso favorece a gente tropeçar. Dentro de casa não pode ter fio espalhado. Se eventualmente tem tapete, precisa tapete, faz questão de tapete, tem que colocar um antiderrapante embaixo. E a casa tem que estar bem iluminada para você ver onde você está caminhando, né? Para você ver as coisas, não tropeçar, não bater. Em locais de risco de queda, como os banheiros, a gente precisa colocar barras de apoio, aquelas barras metálicas, para segurar na hora de tomar banho. Se for o caso, colocar perto do vaso sanitário para ajudar a levantar, né? Isso é importante. E o médico, seguir as recomendações que o médico faz. Se ele lhe pede para suplementar cálcio e você está tendo efeitos colaterais, converse com o médico, achar outra alternativa, achar outra forma, né? Então, hoje a gente tem diversos mecanismos de fazer isso. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês e tenham todos um ótimo dia.